A Luísa, ela trouxe muito essa questão também, não só isso, só vou pegar pequenas anotações que eu fiz, mas muita importância da gente estar compreendendo esse momento que a gente está vivendo, para poder pensar que ações a gente pode estar realizando para esse enfrentamento, né? E também trazendo toda uma trajetória da mulher negra. Eu acho que essa é a maior destaque dessa mesa. É a questão de mulheres negras com essa capacidade, com essa potência, que essa é a realidade. E que é por isso que a gente está vivendo um momento de tanto preconceito e de tanta soberba. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é soberba, é arrogância, é uma coisa de uma provocação sem tamanho. Você colocar em alguns lugares, como a Edna chamou, a Edna não foi, a Nelma chamou a atenção, um cara debochado que coloca, entendeu? Essa questão, na questão da Fundação Palmares, colocar um indivíduo negro com aquele tipo de comportamento que até mesmo o irmão dele colocou, tem um desprezo por ele. Um capitão do mato não tem orgulho de ser irmão desse capitão do mato. Quer dizer, na verdade, eu estou colocando isso porque não é à toa. Nada disso, alguém colocou aqui, não sei se qual das expositoras colocou aqui essa questão de que não tem nada à toa nesse momento. Tudo é premeditado, tudo é colocado de uma maneira absolutamente pensada, não tem nenhum prego, ninguém prega nenhum prego sem estopa aqui. Então, na verdade, eu acho que cada uma das pessoas, a Edna trouxe aqui uma contribuição enorme de uma experiência de como se construiu uma política pública, de como se reconhece toda a questão de acidente do trabalho, do nexo de causa do trabalho com aquela acidente. Quer dizer, cada uma, a Regina, que é do qual é? Sinto-Perge, trouxe também uma dimensão muito relevante, que é a construção de uma universidade inclusiva, de uma universidade comprometida socialmente, que foi pioneira mesmo. A UERJ foi a pioneira na questão das cotas raciais, das cotas sociais, e não é à toa que foi ela perseguida. Era aquele castigo exemplar que quiseram dar, mas tiveram o troco exemplar da própria universidade, que não só resistiu, mas como conseguiu conquistar, pelo menos momentaneamente, uma defesa absolutamente consistente daquela instituição, né? A Ângela, que é do Sindicato dos Motoristas, eu acho que só o fato dela trazer aqui essa presença dela como motorista e como sindicalista já é uma questão autoexplicável. Eu acho que são pessoas assim que vão criando um ambiente de transformação da nossa sociedade. E essa presença, ela é transformadora, né? A Raimunda, ela traz aqui toda essa experiência do Sindicato dos Metalúrgicos e uma ação concreta que está sendo feita agora. Essa reunião que apareceram e compareceram mais de 200 pessoas para discutir a questão do trabalho, da ocupação e da saúde da trabalhadora e do trabalhador. Em parceria com a Fiocruz, porque esse trabalho que o Fadel e essa equipe vem desenvolvendo há tempos aqui é aquele trabalho de persistência, mas que tem produzido frutos, que tem produzido resultados e que tem trazido, principalmente, essa crescente articulação entre o movimento sindical, a Fiocruz, para que a gente dê conta dos desafios que a gente está vivendo nesse momento. E a Nelma, ela traz também aquela contundência de relatos, desde a questão indígena da comemoração dos 500 anos de outra vez, outros 500 anos, que era a ideia naquele momento dos movimentos sociais de estarem fazendo esse relato, e que está cada vez mais escrachado essa questão dessa colonização que a gente vive, né? O momento que lá atrás se comemorava os 500 anos de colonização, de subjugação de uma nação e de um povo, dessa, mais uma vez eu vou usar essa palavra, dessa soberba, que tem essa questão do preconceito racial, que tem essa questão do preconceito de gênero, de tudo. Quer dizer, são pessoas que realmente não gostam da esmagadora maioria da população. Quando a gente vê também o mundo inteiro, porque não é só o Brasil, isso é que eu acho que é importante a gente compreender, até dialogando um pouco com o que a
Luísa colocou, é um momento que o mundo inteiro está vivendo esse momento crucial entre um projeto civilizatório ou a barbárie. É isso que está colocado no mundo. Eu tenho me dado ao trabalho de assistir muito o debate das eleições americanas, do Bernie Sanders e outros, mas especialmente do Bernie Sanders, que vem colocando o tempo inteiro, eles estão fazendo um verdadeiro movimento de base. A campanha eleitoral americana, ela não é a campanha que está movimentando de toda a história o maior número de movimentos sociais naquele país. Isso com um diálogo que é como é que a gente constrói um novo Pacto Verde, gerar trabalho e emprego, colocando a questão das mudanças climáticas como uma questão central, colocando a questão do direito à saúde como um direito humano básico, o direito à educação como um direito humano básico, e colocando a contradição entre a classe trabalhadora e os bilionários. É esse o tema da campanha americana lá. Bilionários versus a classe trabalhadora. E dizendo o seguinte, nós não podemos construir um país só para bilionário. Nós temos que construir um país que caiba todo o país. Quer dizer, isso aqui está em jogo, lá está em jogo na Inglaterra. Eu estou colocando esses dois exemplos, porque esses são os centros do império, digamos assim. E claro que a gente sofreu um ataque do império. Um ataque, uma guerra, que é denominada guerra híbrida, porque ela tem várias dimensões, o uso dos meios de comunicação, para fazer com que a classe trabalhadora e os movimentos sociais sejam criminalizados, que as suas lideranças sejam chamadas de bandido, de ladrão, como foi o caso dessa coisa absurda com Lula, de colocar ele criminalizando dessa maneira, e, ao mesmo tempo, também, essa luta racista, porque essa gente é racista em várias dimensões. Por exemplo, a Bolívia agora, que houve um presidente eleito, que é o Evo Morales, o primeiro indígena a assumir a presidência de um país como a Bolívia, onde os povos originais eles têm uma presença gigantesca, são 80% da população da Bolívia, e a presidenta que assume num golpe militar, que é a tal da autoproclamada, que agora é uma invenção nova dessa crise democrática no mundo, é que todo mundo se autoproclama alguma coisa. Então, a autoproclamada, que tem feições indígenas, mas ela pinta o cabelo de louro para dizer que ela é Barbie. A Barbie da Bolívia, entendeu? E a Barbie da Bolívia, quando ela chega e assume aquele cargo usurpado, através de um golpe militar, ela diz que ela não quer uma Bolívia com índios. Simples assim. Então, ela quer fazer um novo genocídio da colonização dos indígenas na América Latina. E isso é uma coisa muito grave, porque é um preconceito que debocha das vestes das pessoas, da cultura. Como o próprio Evo Morales disse, nós não somos etnias, nós somos nações. Nações com idiomas, não são dialetos, entendeu? E a própria Constituição da Bolívia, ela agregou uma coisa muito inovadora, porque é um Estado, na substituição do Estado colonial, vem o Estado plurinacional da Bolívia, que coloca na Constituição que água, que saúde são bens constitucionalizados, são direitos humanos, como nós colocamos aqui também. Então, na verdade, eu acho que é um momento crítico, nada vai ser moleza para a gente, nada vai ser moleza, porque essa gente veio aí para implantar o ódio, e o ódio é epidêmico, o ódio traz violência epidemicamente, é contagioso. O ódio contagia, é uma doença contagiosa. Então, na verdade, para a gente se contrapor a esse ódio contagioso, eu acho que a gente, quanto mais conseguir fazer espaços de reflexão, de conversa, de debate, eu acho que melhor será para a gente. A gente está lutando de uma forma muito assimétrica, porque eles têm uma multidão de dinheiro, mas mesmo assim não estão ganhando. O Chile, que era o exemplo, quase o altar do ultraneoliberalismo, desmoronou. E eles ficaram sem aquele altar, né? Não tem mais como. Então, como eles perderam, eleitoralmente eles perdem. Eles só conseguem ganhar na manipulação, como foi aqui no Brasil, porque, como eu disse que foi uma guerra híbrida, aquilo foi uma grande manipulação. Botaram o Lula preso e fizeram uma eleição completamente fraudada. E, na verdade, a mesma coisa em vários outros países. E nem adianta ganhar, porque o Evo Morales, eu estou colocando, não é pessimisticamente, não, é para tentar responder a pergunta da Luísa, para compreender o que está se passando. Porque o MAIS, que é o partido do Evo Morales, tem 2/3 da Câmara
Câmara e do Senado. E mesmo tendo 2/3 da Câmara e do Senado, não é suficiente. É o país que mais cresceu na América Latina, com desenvolvimento, com distribuição de renda, com bem-estar da população. Quer dizer, então, tudo teria para você dizer, nossa, isso é uma experiência muito bem-sucedida. Como a experiência da distribuição de renda no Brasil, ainda que ínfima, ainda que pequena, ela foi também importantíssima, porque foi pela primeira vez que se distribui uma microscópica e um fio de cabelo de renda no Brasil. Mas isso já foi suficiente para acontecer o que a companheira do Sintuperge, a Regina, chamou a atenção, que é a questão da mudança da universidade brasileira. Isso não é pouca coisa. Hoje você tem mais da metade das pessoas que estão no ensino superior são negras. Mudou a cor da universidade. E essa força que está aí na sociedade brasileira, ela não vai ser destruída tão facilmente. Então, eu acho que isso é uma potência enorme que se tem. Eu estava até lendo o Ailton Krenak, que é aquele indígena que se pintou na Constituição de 88, e ele anteontem, ele fez uma fala o seguinte: nós índios já estamos acostumados a viver assim, nessa situação de afronta há 500 anos. Então, nós sobrevivemos e estamos aqui. Eu não sei se a civilização, se os brancos vão conseguir fazer isso. Ele falou isso, e é verdade, porque como os negros também já tenho essa experiência de resistência. Quer dizer, essa coisa está na vida concreta da sociedade brasileira. Essa coisa, agora, imaginar que vai botar aquele negro na Fundação Palmares, aquela mulher que no dia da questão da violência contra a mulher, a ministra, eu não sei do que ela é, ela colocou que ela não ia falar nada. O silêncio da mulher, quer dizer, então a mulher tem que apanhar calada. A mulher tem que apanhar calada, quer dizer, cada um tem uma mensagem mais soberba do que o outro. E essa questão das chamadas igrejas evangélicas, que é exemplar também, que se não fosse realidade, seria um filme cômico da pior qualidade, aquela mulher, a Barbie boliviana, entrar dentro daquele palácio com aquela Bíblia rosa. Aquilo ali, se não fosse verdade, seria um filme tragicômico. Seria um filme seria uma comédia daquele filme B, entendeu? Aquela coisa horrorosa que você vê uma mulher loura num país indígena levando uma Bíblia rosa, querendo evangelizar indígena e queimando a bandeira, que é uma bandeira ancestral dos povos indígenas, que é aquela bandeira, a Uifala, que é aquela bandeira arco-íris das populações originais de toda a América Latina, na verdade. Então, eu acho que é um momento que trazer contribuições, da qualidade das contribuições que foram trazidas aqui nessa mesa, é um privilégio. E eu acho que a gente tem que ficar atento quando a gente consegue ter esse privilégio. Então, é assim que eu queria agradecer enormemente a todas elas, porque vocês foram realmente emocionantes, contundentes e muito competentes. Essas são as mulheres brasileiras. Essas são as mulheres que vão fazer aquela mudança que a nossa companheira Nelma perguntou. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai dar a virada? Está aqui um pouco a resposta de como é que a gente vai dar essa virada. Então, passar também para todos, para fazer esse debate agora com as nossas companheiras aqui da mesa. E, mais uma vez, obrigada a todas vocês, em nome da Fiocruz, do FADEL e de toda a equipe desse projeto. Pessoal, eu peço desculpa, porque eu vou ter que sair, que eu tenho que ir para São Paulo. Hoje tem reunião do PCdoB, começa às 18 horas lá em São Paulo. E eu já deixei de ir para o Encontro Nacional de Saúde do PCdoB, que está sendo lá ministrado pelo nosso companheiro Ronald, que é da Comissão Nacional, presidente, né, foi presidente do Conselho Nacional, do Conselho Nacional de Saúde. Então, eu não fui em função dessa atividade de hoje. Então, eu vou pedir desculpa, porque eu tenho que me retirar.
como a questão hoje nossa de precarização dos sindicatos, não tem nem como a gente pegar um voo, porque a ponte aérea está muito cara. Então tem que ser de ônibus mesmo. Mas eu queria, antes de sair, deixar aqui uma proposta aqui para o fórum, que mais à frente nós fizéssemos um módulo com essa temática. Eu acho que seria interessante, né? Porque assim, tem muita coisa que a gente queria falar, mas o tempo é curto, não dá para a gente, né, falar da questão das mulheres, da saúde das mulheres no mundo do trabalho, né, em poucos minutos e poucas horas. Eu acho que se o fórum conseguisse montar um módulo, né, um curso com essa temática, eu acho que seria muito interessante, né, tratando da questão da mulher, específica da mulher. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, acho que a gente precisa trazer gente nova, trazer mais mulheres, sindicalistas, mulheres do povo, dos movimentos sociais. Acho que esse é um momento que a gente precisa fortalecer a luta sindical, a luta dos movimentos sociais e fortalecer a luta das mulheres. Eu queria deixar essa proposta aqui, tá? Para o fórum. Não preciso falar que a gente está muito feliz de ter essa mesa, né? Vingança, né? Luizinho falou que foi vingança, foi desagravo, como é? Desagravo. Me sinto honrado de ter essas mulheres todas como não só participantes do fórum, como amigas, né? A gente tem já uma amizade de alguns anos e é uma honra muito grande. Mulheres guerreiras, trabalhadoras, né? E eu fico preocupado porque pode ser que essa coisa não aconteça de novo, né? Pelo menos não com a frequência que a gente espera. Então eu queria fazer uma proposta também. Essa proposta da Raimunda já foi acatada, né, Renato? Cadê o Renato? A Isabela já piscou o olho também. O pessoal que está fazendo o curso já sabe que no próximo ano vai ter um módulo novo, né? E eu queria então fazer uma proposta, mas antes eu queria ratificar um pouco as palavras da Lúcia, né, da Nelma também, a Nelma preocupada com que não quer perder companheiros, né? Vice-versa, a gente também não está querendo perder companheiros, né? E a gente tem que se organizar nessa luta porque o golpe já está a caminho, né? Não tenho dúvida disso. Eu ouço assim, não tem cenário para isso, não sei o que, não é bem assim. Como a Lúcia colocou muito bem, nada aqui é por acaso. Isso é um discurso orquestrado, que tem adesões importantes, né? E aí acho que uma lembrança do livro do Vanderlei Guilherme dos Santos, que a gente colocou no blog, disponibilizou, acho que algumas pessoas aqui devem ter lido, né? Que escreveu em 1962 Quem vai dar o golpe no Brasil. Um ano e meio depois que ele escreveu, 2 anos depois que ele escreveu o livro, saiu em fevereiro, e em março de 64 teve o golpe. Aí, voltando então à proposta, que essa mesa, que ela se amplie, né, principalmente com as mulheres, que acho que tem uma característica de dedicação, né, às causas afetivas, às vezes, na maioria das vezes, maior do que nós, homens, né, que a gente possa transformar isso num projeto de formação continuada, itinerante pelos sindicatos, com apoio da Fiocruz, da UFRJ, que está aqui, da UERJ, que está ali, né? A gente tem outras pessoas da UFRJ,
trazer pessoas da academia para que a gente possa estabelecer um diálogo da academia com o movimento sindical, e não só com o movimento sindical, porque, por exemplo, a Raimunda não falou, mas ela é representante também do movimento de mulheres negras, né? E a gente tem representações sociais importantes de mulheres, contra o racismo, trazer também Secretaria da Mulher. O Luizinho já escreveu um artigo no nosso blog, chamando a atenção para isso, a aproximação que a gente tem com os outros movimentos. E a proposta, então, é que a partir de 2000... O SEB seria ótimo. A partir de 2020, a gente fizesse um projeto que não vai ter dinheiro, evidentemente, vai ser uma coisa artesanal, de fazer... Eu acho que, não sei se é muito a gente falar assim, mas pelo menos uma atividade que pudesse ser semanal, rodando os diversos sindicatos, os diversos locais, né? E que a gente pudesse estar levando pessoas, levando conhecimento e discutindo temas, né? Uma coisa parecida com o que o Paulo Freire fazia, com o círculo de leitura, que é uma coisa que vem lá de trás, né, do Gramsci, enfim. Eu acho que a gente, a partir, claro que para ser mais realista, né, a partir de março, a gente podia montar uma agenda, dentro daquela, até aquela ideia inicial do coletivo, né, de luta pela saúde trabalhadora, ampliando aquilo, montar uma agenda de oficinas itinerantes. Eu fiquei muito curioso de fazer um contato com o Centro do Teatro do Oprimido, que fica no centro da cidade, depois que eu fui estudar um pouquinho a vida do Augusto Boal, que foi o criador do Teatro do Oprimido, né? O teatro foi desenvolvido nos anos 60, depois com a ditadura, o golpe militar, ele continuou, mas aí ele foi preso, torturado, se exilou, né, na Europa, e o Teatro do Oprimido hoje ele está presente em dezenas de países do mundo, como forma de resistência, né, contra a opressão, o nome já diz. Aí uma das coisas que eu pensei em fazer era, de alguma forma, contactar com o Teatro do Oprimido e saber como é que a gente pode trabalhar nessas oficinas itinerantes as técnicas do Teatro do Oprimido, que são técnicas inclusivas muito poderosas. As pessoas passam a se colocar. Agora, essas oficinas, eu acho que ela não pode ser de nós para nós. Elas têm que serem ampliadas de qualquer maneira. Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que cada um, ou cada uma de vocês, né, e cada um dos companheiros também nos sindicatos, podia pensar. Ontem, lá no Sindicato de Metalúrgicos, naquele debate, a gente não teve muito tempo, né? Queria partir para o debate logo, mas uma das coisas que a gente tem que fazer é trazer os companheiros de cada categoria que estão aqui, que estão desempregados, que estão no Uber, né? Ou não, sei lá, ou estão em casa, ou estão desalentados pensando em suicidar. Essas pessoas têm que ser resgatadas. O movimento sindical tem um vício que não é um vício proposital, é um vício natural de origem, que é normalmente estabelecer contato só com os seus trabalhadores que são sindicalizados, são sócios, né? E a categoria, muitas vezes, ela fica um pouco à mercê disso. Até já conversamos com o Ronaldão sobre isso. Até o colega lá do bancário também tinha pensado nisso. É preciso trazer a categoria de alguma forma. Agora, como trazer, o que a gente tem para oferecer, eu acho que é a capacidade de você ter um espaço de formação, que a Lúcia também falou nisso. Porque no momento em que a gente coloca um espaço de formação que seja plural, com temas de interesse, por exemplo, o tema da Previdência, da reforma da Previdência, que hoje é um tema que interessa a todos, né? O tema do desemprego, enfim. Se a gente puder ter uma certa estrutura, uma certa consistência em trazer esses temas
para que os desalentados, já desalentados ou futuros desalentados, possam se transformar em pessoas com avidez por algum conhecimento, para que eles possam ser também porta-vozes de uma resistência, e eventualmente até de uma emancipação, eu acho que a gente seria bem sucedido. Como é que vai ser feito isso? Se vier um, né, ou dois, ou três, ou quatro, a gente vai ver, mas pode ser que isso seja um iniciozinho para a gente fazer isso. Eu me proponho, então, a conversar com vocês, né, pensar junto com o pessoal do fórum, conversar com vocês sobre como é que a gente pode montar uma agenda de oficinas itinerantes nessa linha, com uma programação ampliada, né? Ronaldão, tínhamos pensado nisso, lembra, lá no início do ano passado, né? Enfim, então acho que eu queria ouvi-las sobre isso. Essa é a minha pergunta para vocês. Desculpe que eu me alonguei muito, mas é uma pergunta que eu dirijo à mesa, tá? Para vocês falarem sobre isso. Ontem o Fadel falou, olha, vai lá amanhã, porque a gente está acostumado com a mesa só de homem, amanhã vai ser só mulher. Ele falou comigo, e realmente está bonito. A gente defende sempre mais mulheres na política, e eu entendo que antes de se falar em gestão, gestores, as mulheres sempre foram gestora. Dona de casa é uma gestora. Então, eu acho que vocês são competentes, eu quero parabenizá-los e dizer que a gente realmente, aqui se falou em essa palavra nova aí de feminicídio, a gente não concorda com isso, tá? Nós, homens de luta, de sindicalista, a gente estamos juntos aí para combater isso aí. Eu queria falar com vocês, a companheira Mônica Custódia, que eu acho que a maioria conhece isso aqui, né? Mônica, a mulher de luta, da Nacional da CTB. Então, a irmã dela se encontra enferma lá no Hospital Moacir do Carmo, e ela está precisando de doação de sangue. Mas ela mandou a seguinte mensagem para mim, para que as pessoas que puderem, para fazer a doação lá no Hemorrio, em nome do Hospital Municipal Moacir do Carmo, porque a irmã dela está lá, que é a Fabiana, né? Está internada lá, precisando aí de doação de sangue. Então, eu quero deixar esse recado aqui. Quem puder ajudar, a gente agradece. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sou Persiliana, sou aposentada da UERJ, sou aluna do curso de especialização aqui do SESC, né? Enfim, eu queria até colocar também, né, um pouco para a gente pensar, e uma questão que eu gostaria de ouvir as companheiras da mesa também. Acho que, assim, vários pontos foram colocados aqui. Primeiro, que eu acho que a iniciativa, ela é, além de muito pertinente, é muito importante e tem que ser reforçada, né? Nós temos que pautar cotidianamente, em todos os espaços, a questão da luta contra a opressão, né? Frente a essa realidade aí, não só de feminicídio, mas na luta cotidiana da opressão da mulher trabalhadora, negra, enfim, de todos os tipos de opressão, né? Porque a opressão serve bem ao capitalismo e muito mais ao neoliberalismo, né? Porque diante da precarização do trabalho, mais ainda mulheres negras, né, homens negros, enfim, indígenas, todos serão mais precarizados, mais explorados, tudo mais. E também o branco, por consequência, né? E que é preciso estarmos todos, né, numa mesma batalha, numa mesma frente de luta. E por isso mesmo, é importante trazer a questão da luta contra a opressão com a questão da luta de classes, porque não basta a gente discutir a questão de gênero ou a questão da opressão em si. Se ela não tiver articulada a questão da luta de classes, se a gente não entender que a opressão ela é parte estrutural do sistema que a gente precisa combater enquanto classe,
Nós não vamos ganhar essa batalha, né? Mas, assim, então, acho que é importante que os sindicatos pautem efetivamente esse debate. É importante que nós, mulheres, negras, enfim, todos os oprimidos ocupem todos os espaços, mas também não basta, né? Vide o exemplo aí da Fundação Palmares, não basta ser negro. Vide o próprio exemplo, né, que a Lúcia trouxe da Barbie boliviana. Então, não basta ser do mesmo gênero, não basta ser da mesma classe. O que mais importa, na verdade, é qual o projeto que esse sujeito está defendendo e está implementando. Então, essa é uma questão. A outra é que, hoje, a conjuntura, a complexidade dessa conjuntura que nós estamos vivendo, né, que para alguns é uma grande onda conservadora, para outros, a gente vive, da qual eu comungo, nós vivemos, na verdade, uma grande polarização. E, no momento de grande polarização, os extremos aparecem mais, né? Não é à toa que a ultradireita, né, tende a se organizar cada vez mais e aparecer mais. Porque, por outro lado, a resistência está se mostrando, sim, né, embora a gente ande perdendo muito, mas a resistência está se mostrando com muita força. Tem luta em todo o mundo, né? Aqui na América Latina, o exemplo do Chile, Equador, etc. Haiti, que é uma luta também que não aparece por uma questão também racista, né? É preciso, mas, infelizmente, nós também temos que reconhecer que essa conjuntura hoje aparece, ela não aparece do nada e nem de repente. É preciso que a gente faça autocrítica, uma avaliação dos processos anteriores. Senão, a gente também não vai conseguir dar conta da complexidade desse momento. Por que eu digo isso, já para fechar? Porque eu acho que, assim, 2020 vai ser um ano muito emblemático para nós. Não apenas para nós e para o governo, né? Para o poder, para o centro do poder. Não apenas porque as lutas em todo o mundo e na América Latina, elas estão avançando e o Brasil está sendo pressionado, aí, vocês não vão ficar fazer nada? Está todo mundo na rua, né? O fogo realmente lambendo em todos os lugares, como é que vai estar o Brasil? Então, e 2020 vai ser mais um ano de eleição. Então, nós precisamos discutir entre nós, né, a partir de uma avaliação desse processo muito mais amplo, olhando muito mais para trás do que só o ano de 2019 ou 2018, a partir da eleição do Bolsonaro, qual é o projeto que nós vamos querer apostar. Nós vamos querer um projeto que apenas recupere o Estado burguês de direito, sequer aquele que nós tínhamos antes e que a gente lutou muito, né? Tinha muita luta e muita contradição. Mas se a gente quer apostar apenas em recuperar esse Estado, e aí nós vamos jogar toda a força para as eleições. Ou se a gente vai querer mais do que isso. Nós vamos querer, claro, eleições democráticas, obviamente, mas se nós vamos querer um projeto que atenda à classe trabalhadora. Porque se for só para recuperar o que estava antes, eu acho que a gente não vai ganhar essa luta, né? Então, a gente precisa sentar e refletir a fundo sobre isso, né? E, de imediato, a gente precisa jogar força e peso nas ruas, na unificação de todas as lutas, na unificação das pautas, porque, no fundo, todas as pautas são a mesma, né? Com as especificidades dos setores, mas a pauta é a mesma. Todo mundo está lutando contra o massacre salarial, contra a precarização, contra a morte no trabalho, contra os assédios, contra a opressão. Não está todo mundo falando a mesma coisa? Não importa se é aqui na Fiocruz, se é na UERJ, se é no metalúrgico, se é no privado, se é no público. Então, a gente precisa fazer esse debate assim, com esse horizonte. Para onde mesmo nós queremos ir? Né? O que realmente nós queremos?
Então, acho que assim, é essa contribuição que eu queria trazer e que eu queria ouvir um pouquinho a mesa também. Obrigada. Bom dia a todos. Saudação especial a essa mesa que o Fórum acertadamente, né, corrigiu uma falha que a gente tinha permitido, uma mesa só de homens na última reunião, que por acaso a presidente do Sindicato dos Bancários, nós bancários temos uma presidenta no seu segundo mandato, né? Ela hoje não está aqui porque se submeteu a uma cirurgia, está internada e não pôde comparecer. E lembrar também que eu sou um companheiro casado com uma companheira da minha categoria há 32 anos e eu reconheço ela como uma pessoa empoderada com seus direitos em razão do seu trabalho, né? E da sua dedicação. Mas fazer uma lembrança aqui que nós esquecemos de lembrar aqui hoje, né? Nós temos um país hoje declaradamente machista, né? Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma e nós somos um país homofóbico porque tivemos o deputado federal que abriu mão do seu mandato em razão da sua ameaça de vida. Nós somos um país racista porque tivemos uma vereadora legitimamente eleita morta no estado nesse estado do Rio de Janeiro, e dizer que a luta é desafiadora. Porém, sem vocês, nós não teríamos construído um lado que hoje os sindicatos, em razão da presença de cada mulher que compõe com a gente essa luta, conseguiu chegar. Nós hoje temos uma discussão de cotas importante dentro do sindicato para ter essa representação, porque muitas das vezes numa paralisação e num momento de luta, eu, acompanhado com algumas companheiras ao meu lado, me deparo com pessoas que em dados momentos são mais valentes até do que eu talvez seria, e às vezes até eu me sinto mais representado quando ela se propõe a falar. E dizer que sem vocês a gente não teria essa facilidade de reconhecer que precisa melhorar em alguns pontos, né? Porque o sindicato, quando ele é totalmente, na sua maioria, formado por homens, a gente deixa de compor o que a companheira traz na sua experiência de vida, né? E dizer que a gente não pode deixar isso barato, não, né? A gente não pode deixar essas coisas que a gente presenciou nesse governo atual e no governo Temer, né? Com esse descarte da mulher, a única mulher que representa o governo Temer disse que mulher é mulher e homem é homem, tem que vestir azul e mulher tem que vestir rosa, né? Isso está na contramão, ela é mais machista do que o próprio machista, né? Não, perdão, do Bolsonaro. Ela diz, então, que ela se reconhece como machista nesse momento, porque ela identifica cores e atribui cores a sexos. Então, eu acho que a luta da gente, a gente precisa formar mais vezes isso aqui, né? Trazer outras companheiras que compõem essa mesma mentalidade, e dizer que eu me sinto muito bem representado pela minha presidente do sindicato e estou na luta com vocês, estarei sempre, quando precisarem, me convoquem que eu estarei lá com vocês. Eu tenho andado aí em outros movimentos, ou seja, da educação, seja um movimento negro, a gente sente que há algo também pulsando nisso aí. Existe uma organização, a nossa companheira ali falou muito bem o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? É um pouco do que a gente também está discutindo aqui, né? Há diversos movimentos, a questão de fóruns, há coletivos. Agora mesmo nós temos aí, eu também participo lá do Pare de Nos Matar, tem feito diversas reuniões, tem debatido. Nós estamos encerrando aí o mês de novembro, que é o mês da consciência negra. Nunca foi tão celebrada, nunca foi tão discutida essa questão. Então, eu acho que apesar, o jovem, né, que fala, o jovem não está participando de nada. Está sim. Lá no movimento da saúde, por exemplo, um bando de jovens lá defendendo o SUS, indo para a rua, levando porrada, ajudando a fechar em sinal, carregar faixa, e a maioria sendo jovem. Então, há um movimento também sendo construído nesse momento. Nós aqui, por exemplo, estamos aqui, pode se chamar um coletivo de mulheres, né? Debatendo questões que têm a ver com essa situação. Até porque a questão econômica, ela é uma questão, as crises, o maior afetado, quem é senão a mulher?
ao ver o marido dela desempregado, ao ver o filho dela desempregado, ao ver o neto desempregado. Levaram ela a fazer coisas que às vezes já sobrecarregar ainda mais a sua atividade familiar. Que de repente ter que fazer uma coisa para um tipo de trabalho que não fazia, é fazer um bolo, é fazer uma costura, é voltar uma atividade para suprir, para ajudar na economia. Então, acho que as mulheres elas são importantes nesse momento, e como sempre foi, apenas acrescenta mais essa questão da necessidade. Agora, eu também acho que, dada essa, é preciso a gente levar uma pancada para a gente pensar, caramba, eu estava no mundo e não sabia. Lá tinha algumas coisas que eu perdi. Acho que esse momento que nós estamos vivendo esse momento. Agora, quanto às explanações feitas aqui, nenhuma me chamou tanta atenção igual a tua. A emoção com que você tratou a questão quando você disse o seguinte: estava lá um cara montado num cavalo de um tamanho que eu nunca vi, um soldado montado num cavalo, e à frente estavam os índios, e nós estávamos ali misturados aos índios. Aí leva você uma reflexão de 500 anos atrás, quando chegaram aqui, né? Quando chegaram aqui, ou quando chegaram na América, né? Aqueles caras montados no cavalo, com um cachorro e tal, quer dizer, então, como nada muda, apenas muda de característica, traz atores novos, traz coisas novas, traz uma nova roupagem para uma situação velha. Mas eu acho que foi importante aqui, eu acho que essa proposta do Fadel está interessante, a gente talvez contar essa experiência nos sindicatos, nas centrais sindicais, levar para seminários, abrir seminários. No mais é agradecer a todos por essa manhã de aprendizado que nós tivemos aqui. Primeiro, eu queria parabenizar os organizadores do encontro, dizer que vocês são maravilhosas e pedir só uma coisa: não nos deixe fora do mundo de vocês, mesmo porque precisamos muito aprender. Porque, como a companheira ela disse, ela deixava os filhos dela com... Eu fui deixado, porque a minha mãe, em 1900 e bolinha, já era ativista sindical. Então, eu fui muitas vezes deixado com vizinhos, para que minha mãe pudesse sair para a batalha, para a guerra, para conquistar tudo isso que nós temos hoje. E como a companheira falou do lado, que eu não vou me recordar o nome dela, me perdoe, eu tenho um filho negro. A Regina. Eu tenho um filho negro que se formou em dentista, graças a Deus e a muita luta. Então, um dia, um policial negro parou meu filho e falou: neguinho, o que você tem dentro dessa mochila? Aí o meu filho respondeu: vocês me perdoem eu me emocionar com isso. Ele disse: senhor, eu tenho minhas ferramentas de trabalho, meu filho estava estagiando. Ele disse: é o quê? Pistola, fuzil, cocaína? Meu filho falou: não, senhor. Botou em cima e ele abriu. Quando ele viu as ferramentas de trabalho, ele falou: me perdoe, doutor. E meu filho foi embora. Então, nós negros temos que levantar a cabeça e achar, nós somos capazes, igual a qualquer um outro. Vou repetir, por favor, não nos deixe, mulheres, não nos deixe fora das suas vidas, pois nós homens temos muito que aprender com vocês, temos muito que sugar as forças que vocês têm, que muitas vezes nós, como homem, ditos sexo forte, não os temos. Muito obrigado pelo convite e não nos deixe nunca mais de fora desse trabalho. Obrigado. Para começar, para os machistas, para responder, ele clamou tanto: não nos abandone, não nos deixe, que os machistas também não nos matem. Parem de nos matar. Né? É também muito importante isso. Agora, olha só. Gente, foi tão importante tudo isso, e aí não tem uma fala que é maior ou menor, não é isso. Mas estar aqui me fez pensar, ouvindo cada fala, foi me fazendo pensar quanto é importante estar aqui. Quem é mais ou menos da minha geração
passou por uma organização, num determinado, lá na ditadura, uma organização em que ninguém tinha experiência nenhuma, mas existia, para quem era muito jovem, um sentimento de soldado, de resistência. Acho que as pessoas, Fadel deve concordar com isso, de resistência assim. Sabíamos que tinha alguém afinados conosco, que a gente não via, não sabia onde estava, mas que mandou fazer alguma coisa, a gente tinha prazer em executar. Querer, cada um fazia um pouquinho, mas sabia que aquele pouquinho era uma tarefa de resistência, de enfrentamento, e a gente sabia o grau de que, se não desse certo, o que ia acontecer. Podia morrer, podia entregar o amigo, o vizinho, seja lá quem for. E naquele clima que tinha, eu era bem jovem, eu não tinha medo. Mas a gente não tinha muita informação, não existia internet, e a gente conseguia sentir orgulho de fazer um pedacinho. Eu acho que esses tempos agora, tirando toda a bestialidade que parece que existe, assim, contagiante, a gente ainda tem que sentir esse orgulho de estar fazendo o seu pedacinho. E assim, quando o Fadel tem uma ideia assim luminosa de trazer para nós a tarefa de refazer a metodologia do teatro do oprimido, e eu já participei, eu acho que é terapêutico até, é fantástico. Porque a gente está precisando de algo que... Temos uma porção de gente na resistência, não há dúvida. O problema todo é que a gente não está conseguindo linkar, apesar da comunicação estar bombando, não está conseguindo linkar que nós estamos juntos na mesma direção, no mesmo propósito. Talvez seja daqui uma ideia inovadora como essa de saúde do trabalhador, resistência, democracia e arte. Juntar isso tudo é possível, eu adorei isso. Eu quero colocar não só a minha vontade, a minha pessoa, mas a minha entidade, meu sindicato nisso. Garanto que minha diretoria com certeza compactua com isso. Mas assim, ouvir Luizinho também me reporta um evento que eu fui ontem de igualdade racial na CUT, inaugurando o trabalho dessa gestão. Tinha um companheiro sentado na mesa que foi dar o seu depoimento do que aconteceu na vida dele. Ele, um homem negro, com sua família negra, o filho dele foi preso dentro de casa, acusado de assassinato. E aí, um rapaz muito jovem, toda a comunidade discordava disso, sabia que não era isso, e mesmo assim a arrogância dos policiais chegaram logo agredindo, e ele foi preso mesmo. Ao ser preso, a família e a vizinhança toda tentou fazer de tudo para libertá-lo, e aí câmeras pelos lugares que ele geralmente passava e tal, e todo mundo buscando uma forma. Mas no julgamento, todo mundo, os acusadores sabiam que o assassino era um negro. E aí, na hora da identificação, por 2 vezes, colocaram 3 homens. 2 brancos e um negro. Quem é que matou? Se era um negro, só tinha um negro, era ele. Então, várias vezes, tem certeza, tem depoimento, tem câmera, eles sabiam que isso não era verdade. E a família se uniu, e a vizinhança se uniu, e foram buscar várias câmeras na região, vários depoimentos, até construir o álibi e a inocência dele. Isso serve para a gente no seguinte: nós negros e negras, a gente já tem a história, já reporta a nossa resistência assim, com histórias absurdas, mas que construíram uma verdadeira forma de resistência. Para estar aqui hoje não foi qualquer coisa. Então, resistência não é problema. Estão plantando em todos nós uma sensação de covardia, de falta de comprometimento, que não é verdade. Não é verdade. Eu estava lendo outro dia sobre... Tem um livro Sapiens, não sei se vocês leram, Sapiens, do Harari, é um israelita, que fala da tecnologia permitirá hackear seres humanos. A gente tem que ver o seguinte: essa situação que vemos hoje não foi do nada, nem o Trump, nem o Bolsonaro não
se candidataram, se elegeram e botaram lá um pensamento de extrema-direita. Não é isso. Na verdade, todos nós estamos acometidos de um fenômeno absurdamente novo que nos coloca num lugar onde nós nunca caminhamos nem um milímetro para estar. Nós estamos assumindo um protagonismo que nós não escolhemos. Então a gente está, olha só, é possível que a classe trabalhadora seja vítima de si mesmo. Aqui esse país é imenso, tem gente analfabeta, tem gente que não sabe ler 2 linhas. Essas pessoas estão caminhando, correndo para ficar sem emprego nenhum, absolutamente nenhum, porque esse aparelhozinho aqui está colocando as pessoas numa situação absurda. Quando eu vejo alguns companheiros, alguns amigos que relutam pelas redes sociais, as redes sociais também, a maior parte de tudo que está acontecendo aqui, a gente está caindo dentro da rede social de tal forma, de uma forma tão absurda, que tudo que passa lá, até gente que sabe, tem um pensamento de esquerda, está concordando com a direita. Tem pobre, tem muito pobre, que está aplaudindo as medidas que são contra eles. Isso é um fenômeno absurdo. Então, essa situação absurda não pode sair daqui de lugar nenhum, e é isso que faz a gente se sentir bem aqui, é olhar para cada um e saber que nós podemos juntos fazer alguma coisa, e que tem alguém que se propõe estar na frente disso. Quando o Fadel diz assim, vamos buscar, junto com os sindicatos, as organizações, as associações, seja lá o que for, mais academia e mais tudo que for possível, buscar uma resistência, gente, é porque eu que já vivi mais do que eu tenho para viver, e tantos aqui, mas tem muita gente jovem que tem obrigação de fazer o mundo melhor, nós temos um dever, eu não posso fazer outra coisa. Quando eu vejo que eu tenho, o tempo que eu tenho é para dedicar exclusivamente isso, eu tenho netos, eu preciso fazer algo diante do que está acontecendo, de acordo com o que eu acredito, do que eu fiz minha vida inteira. Eu não posso ter jogado fora a minha vida toda. Não é possível. A companheira ali falou, vamos restabelecer democracia, lutar só pela democracia ou não? Cara, é um negócio muito sério. É muito sério o que está havendo. Tudo que nós construímos foi destruído. Tudo. E assim, se você só olhar na classe trabalhadora, não é só o emprego está ficando cada dia mais degradante, não. Os direitos estão indo embora, as pessoas estão ficando caladas, e assim, tudo é culpa do PT, minha bandeira nunca será vermelha. Alguém do PT algum dia quis trocar a bandeira? Quando eu estudava, nem sei que grau era aquilo mais, mas assim, em 68, por exemplo, acendeu aquela luzinha, professores, os meus professores foram fundamentais na minha vida. Eu nunca seria de esquerda se não fossem meus professores. Na minha casa, não existia na minha casa, minha família é pobre, mas não existia na minha casa essa resistência, essa fala de resistência. Foi na minha escola que surgiu isso. Na minha família tinha a igreja também ajudou, mas em outro momento, a igreja é fundamental. Eu não sou religiosa, graças a Deus, mas eu acho o seguinte, essa questão de igreja barrar raciocínio, que burrice, gente. Que burrice. As pessoas estão se deixando levar por igreja. Não é possível. Então, olha só, eu estou tão satisfeita que desse momento tenha saído uma proposta desse nível, e assim, acredito que a Central Única dos Trabalhadores, que está com um projetão imenso para breve de organização da classe, com outros movimentos que nunca foram nossos, mas que vai acontecer, e a gente precisa estar preparado para isso. Eu não tenho dúvida de que lado eu estarei. Acho que aqui todo mundo também não terá. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi a todas as perguntas, mas eu estou emocionada que a gente está tentando, mais uma vez, encarar isso tudo. Quando eu vejo o Fadel falando que a gente tem que criar uma estratégia, né, para ir para fora do fórum, teve uma fala minha aqui, algum tempo atrás,
que eu falei assim, vem cá, mas a gente vai lutar ou a gente vai ficar só discutindo? Assim, eu fui formada sindicalista no fogo, no ferro. Eu não tive tempo de pensar muito o que eu queria fazer, se eu queria ser sindicalista, se eu não queria ser sindicalista. Eu não tive tempo de pensar em família, eu não tive tempo de pensar em nada. Quando eu vi, eu estava no meio e já era sindicalista e já estava na luta. E, assim, há um tempo atrás, quando eu vi a Heloísa Helena sair do PT, e tinha algumas acusações sobre Lula, e ela virou e falou assim, não, eu estou saindo do PT porque eu não sabia. E ela estava ali 20 anos dentro daquele partido. Eu não era PT, não, nunca fui PT, gente. Mas quando eu ouvi aquela mulher falar isso, eu falei assim, como é que uma pessoa fica na direção de um partido 20 anos e não sabe as coisas que acontecem dentro da direção desse partido? Eu falei, ela é mentirosa. E lá atrás eu vi algo se formando, eu vi algo crescendo por trás de tudo, porque o militarismo, o tempo todo ele ficou por trás de tudo. Eu vejo assim, eu não sei se as outras pessoas conseguem ter a mesma visão que eu. Eu vejo que o militarismo, a ditadura, aquele povo ali, eles ficaram por trás de tudo, na retaguarda, vendo cada passo que nós tomávamos. Cada passo que nós tomávamos. E quando eu fui forjada, sindicalista, e a gente lutava contra o governo, porque nós entramos, nós só tínhamos o salário. Nem um contra-cheque nós tínhamos. Era um papelzinho lá com uma lista, a gente ia na boca do caixa e ali recebia o nosso pagamento, a gente não tinha vale transporte, a gente não tinha ticket alimentação, a gente não tinha nada. E a gente tinha uma coisa chamada diária de campo. Essa diária de campo, ela era a perturbação do povo da dengue. Aquilo ali era o nosso inferno, era a diária de campo. Por quê? Nós éramos estilo militar, né? Nosso uniforme tinha que estar impecável. De manhã a gente armava a revista diária. Os meninos vinham, o supervisor passava o algodão no rosto dos meninos. Se os meninos tivessem de barba, nascendo, eles falavam assim, vai embora. Hoje você não trabalha. Aí o cara perdia a diária e perdia mais 2 dias de trabalho. Aí ninguém queria perder. Então, o que acontecia? A gente andava de sapato brilhando, blusa por dentro da calça, cinto combinando. Era tudo assim. E quando a gente se apresentava, era soldado tal, a gente tinha um número de guerra que a gente tinha que dizer. Se apresentando, senhor. Era assim. Nós tínhamos três era supervisão por dia. A gente tinha uma supervisão do município, uma supervisão do estado, uma supervisão federal. Olha, e quando a gente começou a criar o nosso movimento e começamos a querer ter os nossos direitos garantidos que a gente não tinha, como é que a gente fez? Vamos criar estratégias. Como que se cria uma estratégia e um trabalho que tudo você perde a diária? Vamos fazer a Operação Tartaruga. Como é que é isso? A gente ia, se apresentava, montava a revista diária e assinava o ponto. A gente estava dentro do setor. Eles não podiam dar falta a gente. A gente ia para o campo e fazia uma casa de manhã e uma casa de tarde. A gente estava trabalhando. Então, diante dessa ditadura que se formou, novamente, porque ela já voltou, diante dessa ditadura que se formou novamente, eu penso que nós, sindicalistas, temos que criar estratégia, tática de guerrilha. Porque eles têm isso. O governo tem isso. O tempo todo eles têm tática para atacar o trabalhador. E o trabalhador fica, diretor do sindicato tal, eu só luto pela minha categoria, só luto pela minha causa. E enquanto a gente está lutando pela nossa causa, pelos nossos trabalhadores, pela nossa categoria, o governo está destruindo nós todos. E eu estou
estou aqui ouvindo as falas, né? E eu penso que nós temos que criar um grupo aqui, um grupo do grupo. Entendeu? Eu acho que nós temos que criar um grupão aqui do grupo, com todos os sindicatos representados, de maneira que nós criemos táticas da mesma maneira que eles criaram. O que aflige o governo hoje? Quem são as cabeças pensantes que eles estão colocando no movimento, né, nos ministérios? Quais são as falhas que esses caras já tiveram que eles vão ter? Nós temos que fazer isso, gente. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir avançar. Nós temos que lutar com o nosso inimigo da mesma maneira que ele luta com a gente, para nós podermos conseguir voltar a fazer uma militância, né, com o mínimo de direitos adquiridos, porque todos eles já tiraram, né? Então, esse momento aqui, para mim, é um momento ímpar, né? Na questão da discussão dos trabalhadores, doenças trabalhistas, porque eu penso que esse é o momento de nós refletirmos, né? De que maneira nós vamos criar esse grupo? De que maneira nós vamos fazer? É só com tribunal? É só com... Não. A gente tem que... Eu penso que a gente tem que avançar por todas as áreas. Todos os lados. E quem fica melhor avançando no campo? Quem fica melhor avançando nas questões jurídicas, né? Nos processos? Quem fica melhor? E a gente tem que conseguir fazer essa divisão. Nós temos que conseguir fazer essa divisão para nós podermos conseguir andar. Porque hoje a gente está engessado. Hoje a gente está engessado. Da mesma maneira que os mata-mosquitos estavam. Eles nos engessavam com a diária de campo. Hoje a diária de campo é incorporada ao nosso salário. Mas foi muita luta. Foi ocupação de gabinete de ministro, pegar ministro pelo gogó, foi, gente, fechar Ponte Rio e Niterói. Nós fomos a única categoria do Rio de Janeiro que fechou Ponte Rio e Niterói. Né? Coisas que a gente achava que ia chamar atenção. Não a atenção dos governantes, porque o governante, ele quer destruir a gente. A gente tem que chamar a atenção de quem? Da população. Nós temos que criar estratégia que chame a população para o nosso lado. Entendeu? Porque hoje a população está do lado do Bolsonaro. Nós temos que chamar a população para o nosso lado. Que maneira a gente pode fazer isso? E a gente tem que botar nossas cabecinhas para pensar. Né? E eu queria estar chamando meus companheiros a essa reflexão, para nós vermos de que maneira nós vamos fazer isso correndo, para ontem. Para onde? E eu penso, Fadel, que não tem que esperar março, não. Entendeu? O negócio está estreito para o nosso lado. Eu acho que a gente tem que fazer isso correndo. Marcar reuniões agora, dezembro, como é que a gente vai fazer. Esquece um pouquinho da férias de Natal. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer para estar criando essas estratégias de maneira a gente conseguir, né, no começo do ano que vem, já estar implementando essas lutas. Não começar a pensar no ano que vem. Esse ano, eu penso que a gente já tem que estar preparado para a guerra no ano que vem. Porque, meu irmão, vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Quando eu vi ali aquele povo tudo comemorando com os flamenguistas, né? E no finalzinho lá, os policiais fizeram questão de jogar bomba de gás lacrimogêneo nos caras, os caras não estavam fazendo nada. Os caras só estavam ali porque eles queriam chegar perto dos ídolos deles. Está entendendo como é que a polícia está? Eles querem minar todas as formas de manifestação. E eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Entendeu? Então, é isso que eu queria estar falando com meus companheiros, né? E a gente aqui, a gente tirar essa estratégia, se possível, ainda hoje.
Então, gente, olha só, foi muito bom, foi produtivo, foi um aprendizado muito grande esse momento aqui, um momento ímpar. Então, foi um momento muito bom para uma reflexão. Gente, eu só quero agradecer, obrigado. Foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Isso aqui, para mim, eu já falo a todo momento, é um aprendizado. E juntos somos mais fortes. Só não podemos ficar aqui falando e não agir. Vamos para a luta. A gente tem que pensar que a luta, para além da luta de classe, a gente tem uma disputa, as nações foram construídas a partir da luta pelo poder, né? Então, assim sendo, pensar que, por exemplo, vamos colocar essa questão desse senhor que não nos representa em Palmares, né? Vocês lembram da escravidão do povo, nosso povo? Tinha a conivência e tinha exatamente os negros, feitores negros que colaboravam, era quem estava mais perto de nós, era quem nos entregava, era quem negociava, eram os chamados feitores. Essa coisa do passado se reproduz hoje, quando chega um negro no poder e quer se apropriar. Ele embranquece no momento que ele chega no poder. O escravo, os feitores do passado, eles comercializavam, eles enriqueceram com a luta do povo da classe dele, do povo negro, né? O poder também, quando a mulher sai do trabalho informal, porque trabalhar sempre trabalhou, como a gente já mostrou aqui, nós sempre trabalhamos. Quando a gente sai do trabalho informal, trabalho doméstico, para lutar, né, por espaço de trabalho, disputa de mercado, disputa real de mercado, né, com até ganhando mais do que o homem, né, alcançando postos superiores até alguns homens, o próprio dono, que pensava que era o dono dela, começa a matá-la. Quando ela começa a resistir, quando ela começa a se empoderar, a empoderar-se do poder que ela sempre teve e que hoje ela consegue se colocar. Ela vai e é assassinada. A disputa também não é só de sentimento, a disputa também é pelo poder. Hoje a mulher está ganhando mais do que eu, né? Isso incomoda, isso é o poder pelo poder, né? Para além, é claro que eu não estou deixando de reconhecer a questão do machismo, mas eu estou dizendo o poder que vem da situação do empoderamento da mulher no mercado de trabalho. A tentativa de invisibilidade da mulher negra, a primeira mulher negra escritora, em 1816, se não me engano, ela escrevia sob pseudônimo. Hoje, você tem várias literaturas aí, várias mulheres importantes, cada uma de nós tem uma escritora favorita, mas você não vê, você pensa que esse fenômeno começou agora, que as mulheres negras começaram a escrever agora, né? Então, a tentativa de vem uma caixa assim, a mulher, ela vem de uma situação que ela vinha de opressão, ela começa a fazer uma curva ascendente, mas ainda assim a nossa realidade como mulher negra ainda está muito aquém das nossas expectativas. E, por último, assim, esses jovens negros, negros e negras que estão saindo da universidade, vão encontrar um mundo adverso, porque engenheiros formados, médicos, dentistas formados, vão disputar o mercado de trabalho que está aí uma crise sem precedentes. Então, vai para além da luta vai voltar à luta de classe, à luta de etnia mesmo. Não, eu não vou contratar você, meu filho é advogado. Meu filho é um jovem advogado formado pela UF, passou para a OAB antes de terminar a UF. Ele é um especialista em meio ambiente, ele é o único advogado negro que da empresa em que ele trabalha. Aí chega um outro advogado e ele fala assim, nossa, pela primeira vez eu trabalho no escritório com mais de 2 advogados negros. Quer dizer, uma coisa assim que é um fenômeno. Meu filho só tem 29 anos, quer dizer, e o funil está muito pior. Agora, o recado que eu tenho também para deixar é que a educação é a mais poderosa arma de saber, né?
porque ela faz pensar, problematiza e dá ferramenta para a gente do enfrentamento. Então, a gente está aí, a nossa UERJ está lá para todos, é o maior exemplo disso. A gente tem que seguir na luta, a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir virar esse jogo, né? Principalmente dar poder e de saber a esses periféricos que estão aí vivendo no mundo da fantasia da internet, da globalização das novelas que te deixa preso lá, e da mídia que cria uma bolha, e a gente tem que saber entender, romper essa bolha. Obrigada. Olha só, companheiros, a gente está para encerrar, mas aquele companheiro ali pediu para falar uma coisinha. Vocês concordam? Não. Hein? Ontem, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, inclusive o Fadel estava lá, tal. O que acontece? O secretário do governo Vício estava lá, e nós pegamos ele pelo pé, tá? Alguns companheiros, para falar da situação da empregabilidade. Nós estamos com 14 mil trabalhadores no Rio de Janeiro, desempregados, e ele só fala em turismo. Turismo é bom, mas para quem tem dinheiro. E só nós do Sindicato Metalúrgico que sabemos como está essa questão de empregabilidade com o fim do setor naval do Rio de Janeiro. O setor naval é estratégico não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Tá? Já foi provado por A mais B que marítimo é a via mais barata e mais viável. E ele não está nem aí para essa questão da empregabilidade. Então, senhores, para quem não conhece o setor naval, o estaleiro em pleno vapor, o mínimo de empregado que ele tem é 8 mil empregados, o mínimo, direto, fora os indiretos. E os estaleiros estão quebrados. Acabou com o setor naval. Para ter uma ideia, se voltar à demanda do setor naval, vai ter que reestruturar, porque nem estrutura tem mais por conta do descaso do governo. E falar com vocês para fazer esse destaque, tá, do reavivamento do setor naval do Rio de Janeiro. Tá? É isso aí. Muito obrigado.